Boa noite a todos. É, é com alegria que eu estou aqui para dividir com você um pouquinho, né, do que Jesus tem revelado no meu coração no longo desse tempo. Eu não sei, e tem pessoas aqui que eu não conheço, né? Então eu não sei qual que é a experiência de cada um, como que está a caminhada, né? A jornada aí de cada um com relação à meditação. Então eu vou fazer só um comentário breve aqui. A meditação é uma ferramenta, é uma forma de, vamos dizer assim, ensinar o nosso coração, escrever no nosso coração, porque a meditação ela usa uma linguagem que é mais adequada ao nosso coração. A linguagem da mente, né, é a linguagem falada, escrita, né? A gente pode pensar em conceitos como uma forma de trazer o entendimento da mente, mas o coração, ele é um pouco diferente, porque ele precisa não só do pensamento, do sentimento, mas ele precisa formar imagens para que se escreva uma crença no coração. Então, como exemplo, vou dar, por exemplo, a palavra amor, né? Para a mente, você pode ler ali o conceito do dicionário, que você vai ter uma ideia do que é o amor, né? O que que significa a palavra amor. Mas para o coração, eu preciso associar esse pensamento com um sentimento e com uma imagem. Então, eu posso associar uma imagem de um abraço, um olhar, um sorriso, uma acolhida, sabe, assim, um abraço de ombros, assim. Ou posso imaginar uma mãe segurando um filho no colo, né, um pai segurando um filho no colo, né, envolvido ali nos braços. Então, tem muitos gestos que podem me remeter ao amor, eh, né, e isso pode variar de situação, variar de pessoa para pessoa, de circunstâncias, né, então, mas o coração ele precisa disso, ele precisa de, formar uma imagem. Então, por isso que a meditação ela é uma ferramenta importantíssima quando a gente quer trabalhar crenças no coração, né. Então quem já segue o Renhard há um tempo mais, já talvez já esteja mais avançado nisso, né, que ele ensina sobre isso, né, sobre encontrar com Jesus no nosso coração, né, a nossa intimidade. E e essa ferramenta, né, de meditar, ela é muito poderosa e muito útil, assim, para lidar com questões, muitas vezes difícil para nós, né. Eu falo que é um caminho curto de terapia, porque você não trabalha uma crença negativa, né, uma crença contrária, pensando nela, né, você precisa trabalhar em algo que é contrário, né, então, se você quer trabalhar rejeição, então você trabalha amor, aceitação, né, a gente trabalha o positivo, vamos dizer assim, né, o polo oposto, porque tudo que você foca, você reforça, né, então a gente precisa focar naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, né. E na meditação, é uma forma da gente escrever as escrituras no coração, né. Então e como que eu faço isso? Eu não faço isso decorando o versículo e pensando ali nas palavras, mas é como se fosse a palavra revelada, através de elementos, de gestos, de cenas. Então tem muitos elementos que, ao longo desse tempo, o Senhor tem me dado em meditação, e que muitas vezes a escritura não vem na mesma hora, né, vem primeiro os elementos, eu medito em cima daquilo, muitas vezes eu não sei, não está
totalmente claro o que que o Senhor quer trabalhar no meu coração, o que que Ele quer escrever de crença. Às vezes a resposta, a revelação vem depois, vem a escritura para complementar depois. Mas aí me vem a revelação: "Ah, então foi essa escritura que Ele quis escrever no meu coração, que Ele quis reforçar, trazer essa ideia". Então, tem um monte de simbolismos e elementos que o Espírito usa, a Bíblia usa, mas que às vezes o nosso entendimento não está ciente disso, né, e o Senhor vem confirmando. Então, um dos elementos que eu gostaria de dividir com vocês, que tem a ver com a meditação de hoje, foi algo que o Senhor começou a me revelar, assim, de diversas formas. Um dia ele me deu uma palavra e daí só foi ampliando isso, e aí outras pregações foram, vamos dizer assim, nutrindo esse entendimento. Uma vez me veio a palavra, eu estava na academia e veio a palavra carvalho de justiça. Eu achei que tinha a ver com Jesus, e essa palavra falava de Jesus. E aí chegando em casa, eu fui pesquisar, assim, e aí eu vi que se tratava de nós. Nós e Jesus, claro, não a gente individualmente, mas Jesus em nós. E que Jesus, né, que Jesus, Deus, ele nos faria carvalhos de justiça, né, porque somos plantios do Senhor. E fala uma série de coisas que aconteceriam com Jesus, por ele ter o Espírito Santo, ser ungido pelo Espírito Santo, mas que diz respeito a nós também, né. Então, eu comecei aí a ter mais revelações a respeito, dessa justiça, né, de sermos carvalhos de justiça, sermos firmados nessa justiça. E aí, em um outro momento, estava estudando sobre a couraça da justiça, e o Senhor foi me revelando uma série de escrituras que para mim pareciam aleatórias, e Ele foi revelando uma por uma. E numa dessas escrituras, Ele me deu uma chave fantástica, que Ele me ensinou o seguinte, que quando está falando na palavra sobre roupa, Ele está querendo dizer sobre justiça. E como Jesus é a nossa justiça, nos revestiu de justiça, então ficou claro para mim que quando está falando de roupa, está me falando de revestir de Jesus Cristo, né, de sua obra. E aí ele me trouxe à mente uma escritura que é a que eu vou dividir com você, que fica em Mateus 22, versículo 8 ao 12, que fala assim: Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então, quando Jesus trouxe essa revelação para mim que justiça tinha a ver com roupa, ele me remeteu a essa escritura. E parecia para mim um pouco contraditória. Como assim o rei manda chamar todo mundo na rua e chega e exige que a pessoa esteja com uma veste apropriada, né, uma veste nupcial? Me causava estranheza essa escritura. Mas a revelação veio naquele dia que o Senhor me falou que ele estava falando era de justiça. Então eu entendi que essa veste nupcial que foi exigida das pessoas, né, que estavam ali, que foram convidadas para o banquete, era a justiça por meio de Jesus. Não é uma roupa bonitinha, arrumadinha, não é isso. E olha que interessante, nos versículos anteriores fala que
Todo tipo de gente foi chamado, gente boa e gente má. Então também não tem a ver com a nossa adequação, a nossa atitude, a nossa forma, né, de agir ou de viver, mas tem a ver com chegar lá por meio de Jesus, né. Então a vestimenta adequada para esse banquete é estar revestido de Jesus, e não, né, das nossas próprias atitudes, enfim. Não é nada que a gente faça acontecer, mas a gente recebe, né. Então tinha uma pessoa ali que estava tentando estar ali naquele meio, por mais que ela tenha sido convidada, mas ela não estava ali vestida de Jesus, vamos dizer assim. Então, atualizando agora para a meditação, em muitos momentos que eu meditei com Jesus, ele me deu esse alimento, dele me trazer uma roupa nova, dele me vestir com uma roupa adequada, com uma veste nupcial, né, uma roupa de noiva. Para os homens aí você pode pensar num terno, né, numa roupa de gala, né, então, e que representa Jesus, né, não é algo que a gente faz acontecer, né. Então, e por que essa palavra hoje, né, de estar revestido de Jesus? Porque para os filhos é muito importante a gente ter revelação dessa justiça, porque sem sermos justos, meus queridos, nós não vamos receber nada do Senhor, porque a nossa consciência nos condena, né. Então, doença, por exemplo, é uma forma de autopunição. Punição pelo quê? Por eu não ser justa, por eu, né, ter pecados, ter atitudes inadequadas, por não ser suficiente. Então, a nossa consciência acaba nos condenando, não porque há uma condenação para nós. Ai, obrigada, querido. Não porque há uma condenação para nós, mas porque nós nos autocondenamos. Então, por isso que nós precisamos, ter cada dia mais revelação sobre essa justiça que Jesus trouxe para nós. Não é pelo que a gente fez, pelo que ele fez. Então, quanto mais a gente se revestir de Cristo, mais a gente tomar para nós essa couraça de justiça, isso nos protege. Isso nos faz assumir a identidade de filhos, de justos. Porque todas as promessas que tem, a gente vê, são a promessa para os justos, né? E quem são os justos? Aqueles que creem, não são aqueles que agem certinho. São aqueles que creem. Gente boa, gente má. Mas são aqueles que creem na obra redentora de Jesus. Creem nele. Né? Então é com esse coração de justo que a gente precisa meditar e chegar diante do Pai. Porque se somos justos, nós temos todo o favor que Jesus merece. Né? Então a gente precisa ampliar, sim, a nossa crença dessa nossa nova identidade. Nós somos justos. Então, feita essa introdução e essa contextualização, vocês vão poder escrever mais um pouquinho no coração essa crença de justiça. Então, agora eu vou pedir para vocês se colocarem numa posição confortável, trazer uma disposição mental, uma disposição interna para fazer a meditação, esvaziando toda distração, todo ruído que possa trazer, né, uma desconcentração. Deixe o seu corpo mais livre, mais relaxado que você conseguir, sem ficar cruzando pernas, prendendo a circulação ou trazendo dor, tensão. Então, sente-se de uma forma confortável. E vamos começar fazendo uma respiração do coração. Essa respiração do coração tem como objetivo fazer você se concentrar no seu coração,
imaginando que ele está se enchendo de coisas boas, ele está se enchendo com o amor, a bondade, a graça de Deus, a justiça do Cristo. E ao encher seu coração dessas coisas boas, você também vai esvaziando com aquilo que ocupa, que traz estresse, que traz ansiedade. Você, você imagina o seu coração se esvaziando dessas coisas negativas. E cada vez mais você vai respirando profundo e lentamente. Mais uma vez, você inspira com o seu coração, recebendo toda a bondade e amor do seu Pai. Você expira, imaginando todo o estresse e ansiedade saindo do seu coração. Mais uma vez, continue inspirando o amor e a bondade de Deus. E você expira todo o estresse e ansiedade do seu coração. E ao continuar inspirando e expirando bem devagar, você vai começar a ver o Pai te levando para o seu lugar secreto, o lugar onde ele se encontra com você, o lugar onde seu Pai te ouve, o lugar onde você ouve e aprende Jesus e escreve as verdades dele no seu coração. Então, de repente, você encontra o Pai e ele está muito feliz em te encontrar. O Pai adora a sua presença. Ele ama estar com você. Ele ama participar da sua jornada de crescimento, de intimidade. O Pai tem muita alegria. E aí ele te dá a mão e começa a caminhar com você um caminho reto. E vocês caminham, caminham, caminham. Enquanto vocês caminham, vocês vão se aproximando do lugar secreto que está no fundo do seu coração. E vocês não dizem nada, só continua caminhando, pai e filho. E vocês caminham, caminham, e de repente você avista esse lugar belo, esse lugar de aconchego, esse lugar de paz e calmaria. E ali nesse lugar secreto, você se encontra com Jesus. E ao se encontrar com Jesus, você vê que ele está muito feliz em ver você. Então, Jesus te leva até um rio que passa ali. E você pergunta para Jesus: Jesus, que rio é esse? E Jesus te diz: esse é o rio do Espírito. Então você pula nessa água.
E ao pular nessa água, você dá um mergulho. E ao voltar e você sai de lá, desse mergulho, ainda molhado, Jesus toma sua mão e te leva ao céu como um raio. E rapidamente vocês chegam no céu, chegam na sala do trono. E quando você olha para si mesmo, você percebe que você está vestido com roupas de gala, com roupas muito brancas e muito brilhantes. E aí você olha adiante e você vê uma longa mesa. E essa mesa ela é tão longa que você não consegue ver onde essa mesa termina. Há muitos lugares nessa mesa. E Jesus te chama para sentar junto dele. E você se assenta. E misteriosamente você percebe que a Santíssima Trindade está em toda parte, perto de cada filho e cada filha. E ali sentado, você vê ao seu redor todas as pessoas que você ama. Elas estão ali por perto, na parte da mesa em que você está. E então você começa a desfrutar delas em uma comunhão sublime. Essa comunhão enche o seu coração de júbilo e alegria. E aí você olha no alto e os anjos estão voando por toda parte, servindo o banquete. E todo tipo de comida está sendo servida. Ali naquele momento, você escolhe a comida que você quer. E de repente, o pai abre os braços e diz: que comece a festa. Então os anjos começam a tocar música, todos os filhos começam a comer felizes e desfrutam uns dos outros. E eu vou dar um minuto para vocês, para que vocês possam desfrutar desse momento, desse banquete.
Então, nesse momento, há uma atmosfera de alegria sem fim e não tem hora para acabar. Depois que todos estão satisfeitos com esse banquete abundante, a música continua a tocar e todos começam a dançar. Então você desfruta desse baile eterno com sua família celestial. E você pode dançar, se alegrar, desfrutar de cada comunhão, desfrutar do Pai, desfrutar do Filho, desfrutar do Espírito Santo, desfrutar de si mesmo, sabendo que você pode voltar nesse lugar sempre que você desejar. E à medida que você for vivenciando esse momento, você pode retornar para o agora. Quando já estiver despertado, já pode levantar as mãos.
Vamos lá, meus queridos, vamos voltar para o agora. Não sei se todos conseguiram já voltar. Vamos comentar? Alguém se habilita para comentar como é que foi a experiência? Se conseguiram? Como foi? Eu posso falar? Quem é que está falando? Dirá? Isso, vou comentar. Por favor, Dirá. Ótimo. Eu consegui. Eu tenho um lugar secreto que eu sempre vou, mas hoje eu estava lá, de repente, Jesus veio e ele me levou. Isso antes de você dar os comandos de da gente ver no caso, o banquete, né? Antes do banquete. Antes do banquete, eu fui num local diferente que eu nunca tinha ido. Tinha uma escadaria, e essa escadaria, a gente estava como se fosse no topo dela, e ela era uma escadaria toda branquinha, bem branquinha, branquinha mesmo, assim. E eu desci, e eu falava para Jesus, não tem uma rampa para a gente ir escorregando daqui para baixo? E ele falava assim, é necessário a gente descer passo a passo. Ele só falava assim, é necessário a gente descer passo a passo. Mas se você quiser, a gente voa até lá embaixo, até lá. E aí a gente flutuou, como se fosse flutuando, a gente desceu. Chegou como se fosse numa área bem branquinha, se fosse um mármore branco. Tudo muito lindo. E eu estava lá, de repente começou a chegar várias pessoas. Quando você deu o comando do, do banquete, aí o banquete foi formando assim, no mesmo local já. Eu vi muita gente conhecida, e assim, era só uma alegria. Eu falei, depois daqui eu não vou descansar, eu vou continuar com Jesus. E ele ria e ele comemorava, era muito bom. Momentos lá com ele. Muito gostoso, gostei. Muito, muito. Assim, no dia de hoje é um fechamento com chave de ouro. Muito obrigada, Denise. Que delícia, hein? Que gostoso, Dirá. É muito Muito bom gostoso mesmo. quando a Muito gente está gostoso. nessa fluidez de deixar ele levar a gente, sabe, É, para as aventuras dele, ele dando elementos que às vezes na hora a gente não entende, assim, por é que está verdade. dando aquele elemento, mas tem muitos momentos da minha vida que ele foi me dando elementos que trouxeram alívio, conforto. Teve uma época que ele estava me dando muito o manto, como se ele me cobrisse com um manto branco com uma orla bem fofinha, assim. Ele pegava o manto, ele estava vestido com o manto e vinha assim e abria, como se fosse uma capa assim, e me colocava debaixo daquele manto. Gente, eu acho que foi semana retrasada, uma irmã me mandou uma escritura, dividiu comigo uma escritura que o Senhor estava falando com ela, e tinha lá o manto. Eu falei, caramba, quer dizer, meses, muitos meses depois dele me dar esse elemento, né, essa relação, eu falo, olha aqui a escritura, que ele me cobre com manto, e tinha tudo a ver com esse revestir de justiça. Antes lavava e punha uma roupa, e depois ele cobria com manto. E eu falei, olha aqui, Jesus estava fazendo isso comigo. E eu não tinha consciência da escritura, sabe? Não é que eu não já tinha lido, eu já tinha lido há muitos anos atrás.
Só não Mas não me lembrava, né? recordava. Não me recordava, e mesmo com as meditações eu não associei. E eu também fico livre para não ficar presa como é que fala? A decorar a letra, a palavra, assim, não sei. Eu deixo, às vezes, Jesus fluir primeiro na revelação e depois trazer a escritura para complementar, sabe? Porque a escritura, às vezes, induz, a gente limita, porque o nosso entendimento é limitado da escritura. Uhum. Então, eu falei com Jesus que eu quero agora é a palavra revelada, porque a interpretada mentalmente aqui já não preenche da mesma forma. É, e o que eu achei interessante na forma que eu vi, eu geralmente, quando eu faço meditação, eu sempre subo degraus, eu nunca desço. E Você desceu. dessa vez, pela primeira vez, tem meditação que eu vou, às vezes eu subo degraus, subo, chego num limite que eu não tenho mais para onde ir, sabe? Nunca tinha descido uma escadaria com tantos degraus, assim, era quilométrica, mas tudo branco, tudo muito puro, sabe? Tudo muito. Ah, vou continuar meditando depois da reunião para ver o que o Senhor quer me dizer. Mas é muito claro, né? Às vezes a gente precisa descer em algumas situações para entender. Eu vou dar oportunidade para quem quiser compartilhar também. Vou fechar meu áudio. Obrigada. Quem mais quer falar? Eu queria tanto ouvir o Alex, que eu não conheço. Quem mais poderia ter? É Márcia? Márcia está querendo falar? Abre aí e fala. Tem mais uma pessoa com a mão levantada. Não sei se é a Bruna, não sei, é por causa do comando que eu Eu, dei anteriormente. Então, diga, minha querida. não, eu só quero compartilhar que, assim, ainda tive um pouco de dificuldade quando eu começo a meditar. É sempre eu num banco, né, e vou mergulhando na praia e tudo. Só que ainda vem imagens na mente, sabe? Como difícil de concentrar, parece que tem hora que foge, é aleatório. Não, não concluí igual a Ediran fez e tudo mais. Mas eu percebi que tem uma certa dificuldade, que parece que quando eu tô entrando, aí vem um monte de coisa na cabeça também. Pensamento. Bruna, isso eu consegui eliminar só com a prática mais constante da meditação, porque aí você ativa o seu sistema parasimpático, que é um sistema nervoso do repouso, que dá comandos de reparação. A gente ativa muito o sistema simpático, que é um sistema de luta e fuga, que é do estresse do dia a dia, né? Porque a nossa vida corrida, ela exige da gente uma agilidade, um ritmo, ela coloca um ritmo acelerado para comer, para fazer as atividades do dia a dia. E o nosso corpo, ele está mais acostumado a isso. E isso favorece muito o pensamento acelerado, muito mesmo. Por causa dos tipos de hormônios que a gente produz, né? E também a quantidade de situações que tem no nosso dia a dia, então a gente é acostumado a alimentar nossos pensamentos com muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então é a avalanche de pensamentos. Então isso só começa a clarear, a diminuir esse ritmo com uma, uma constância, assim, uma perseverança na meditação, mas é possível, viu? Eu senti a mesma coisa. O primeiro mês que eu fiz meditação parece que não serviu de nada, porque eu lutava muito com o pensamento negativo, muito, muito, muito. Quando eu ouvi as meditações, o Rinhard falando assim, o seu coração está pronto para essa jornada, minha mente vinha assim, está pronto nada,
Eu não tô pronta. Por que você tá falando que eu tô pronta? Tô pronta. E aí fala, ai, você tá nessa linda jornada. Eu falei, não, essa jornada não tá linda, não. Então, todas as palavras, assim, de afirmação que ele dava e que era contrária à minha realidade, o meu pensamento rebatia. Ele, ele contradizia aquilo, ele negava. Então, eu perseverei na meditação, gente, eu não sei se foi fé, mas vou falar, vou pôr a fé. Foi uma fé teimosa. Eu fui na marra. Eu falei, se o Reinhard falou que isso aqui dá certo, é porque dá. Então, quem vinha me falar o contrário, por mais que eu estava concordando com ele, eu queria rebater. Falei, vai dar, vai, tem que dar, tem que dar. Se ele conseguiu, eu tenho que conseguir. Então, eu fui meio teimosa, assim. Então, o primeiro mês que eu ouvi os áudios, eu vou falar assim que eu não sei de que serviu. Eu acho que estava só preparando o caminho, sabe? Porque foram meses de, de construção. Mas depois que você constrói esse caminho, Bruna, constrói uma rede neuronal, uma rede de neurônios que estabelecem esse caminho, criando essa coerência cardíaca que a gente chama, que é uma coerência entre coração e mente. E aí você consegue aprender um caminho de calmaria. E aí você ativa esse sistema parasimpático. E é tão interessante quando você começa a ativar esse sistema, que já existe no nosso corpo, tá, gente? Mas é porque a gente não, vive no modo estresse e aí ele fica subutilizado para essas finalidades. Você começa a sentir uma vibração energética dentro do seu corpo. Eu relaxo tanto quando eu estou meditando, que eu sinto uma corrente de energia dentro do corpo, como se fosse um tremor. Como se fosse, não chega a ser um choque, não. Então, como se você estivesse tremendo, vibrando dentro. Assim, eu sinto uma energia correndo dentro do meu corpo. Eu relaxo. E tem hora que eu quero é dormir depois, sabe? De tanto que esse sistema de relaxamento, né, esse sistema parasimpático, ele é ativado. E isso traz muitos benefícios para a mente, para o corpo, para o coração, para a nossa alma. E aí a gente tem um presente, que é entrar nesse modo de desfrute, para a gente conseguir desfrutar de Jesus e aprender com ele aquilo que ele sabe que o nosso coração precisa. Mas não desista, Bruna. Realmente é difícil na nossa vida corrida a gente parar esse tempo para. A gente aprendeu a viver, acostumou, né, a viver com essa avalanche de pensamento. Mas eu estou tanto assim no modo calmaria que quando isso volta eu não quero. Eu quero voltar para o modo desfrute. Calmaria. Me deixa ansiosa. Outra coisa, só complementando sua fala, Diana, a gente também tem que ter uma ideia assim, tem que saber, quando for meditar, que a nossa mente ela não vai ser totalmente silenciada, Não. né? Nós vamos sim, porque a gente tem um ego, tem a voz do espírito, nós temos o nosso canal espiritual, porque quando a gente entra na meditação, a gente silencia a carne, só que de vez em quando a carne bate a porta, por exemplo. Os pensamentos vêm sim, agora é não deixar eles terem uma voz mais alta que o espírito, né? Que A o gente teu pode querer. fazer, Ah, vou fazer uma comparação para ajudar quem ainda está nesse processo, né, de lidar com isso. Imagina que você tem um cachorrinho. E aí você vai levar esse cachorrinho para passear. Precisa levar, não tem? Quem tem cachorro? Eu não tenho cachorro, mas eu vejo meus amigos. Tem que levar o cachorrinho para dar uma esparecida, não tem? E aí muitas vezes eu vou na pracinha aqui, os donos colocam uma coleirinha no cachorro e levam ele para a pracinha.
E aí você pode fazer o mesmo com seus pensamentos, você coloca uma coleirinha nele. Aí você está andando no caminho, o cachorro vai querer cheirar outra coisa que está fora do caminho. Aí o que o dono faz? Puxa um pouquinho a cordinha assim, não, volta aqui para o caminho, nós vamos seguir esse aqui. Então é isso, não é reprimir, não é se condenar, não é ficar aborrecido, é ter essa paciência e puxa o seu pensamento. Você foi lá, desviou, está pensando na conta que você tem que pagar, tudo bem. Aí, não, agora eu vou voltar aqui para o meu encontro com Jesus. E volta, você puxa a cordinha e tenta absorver mais um pouquinho desse encontro com Jesus. Tenta prestar atenção em Jesus como se fosse um encontro mesmo, sabe? Tudo bem, você vai distrair, pensar em outras coisas, mas aí você puxa a cordinha. Não, vamos voltar aqui, eu quero continuar aqui no meu caminho com Jesus. Quero, né? É uma dica, pode funcionar aí para alguém. Mais alguém gostaria de comentar? O meu salão também era todo branco, daqueles É, mármores com colunas maravilhosas, sabe aquelas colunas suntuosas de palácio, assim, ó. que E lindo. a mesa, assim, era aquela mesa assim, quilométrica que você não sabe onde está o fim, só que eu sou meio egoísta, ali só estava eu e Jesus. Não chegou uma multidão, não, só estava eu e eles. Mas ele falou que é melhor a gente ser chamado para o lugar de honra, né? Então, tô lá, no lugar de honra. Eu Pois, não vi. Renata, eu vi todas vocês e, assim, os anjos, quando vinham servir, eles não traziam as comidas nas mãos, eles só faziam assim e as comidas apareciam na frente, Ai, que entendeu? legal. Por Agora, exemplo, aí Que eu ficava ótimo. pensando assim, mas e a comida que tá lá? Ele fazia assim, a comida de lá vinha para cá. então, eu, assim, eu me vi como se o banquete fosse, assim, a ceia mesmo. Sabe Oh, aquele pão monstruoso, assim, nosso perfume daquele pão, assim, caseiro, saído do forno a lenha, aquele negócio, assim, enorme, assim, e que as lindo. taças na mão. E a outra coisa que me chamou a atenção foi na questão de... Ai, me passou agora. O lugar, assim, ele assim, é palácio mesmo, assim, não é da terra, Uhum. né? É aquela coisa, assim, maravilhosa. E você falou mesmo que vai relaxando, relaxando. Eu falei que se você continuasse falando, eu ia pegar no sono, vocês iam terminar, vocês iam terminar a reunião e eu ia ficar por aqui. E Muito bom. só para esse negócio de você estar, como é que fala? Quando você se conecta, tudo, eu sempre, quando eu vou pensar no pai, isso daí para mim, já é normal. Eu sou criança, Legal. mas quando é com Jesus, não. Com Jesus eu sou adulta, né? Mas nos braços do pai eu sou sempre criança. E Uhum. aí, quando chega com Jesus, eu sou adulta. E a outra coisa é que quando eu pedi para Roseli colocar o louvor, eu assim, esse louvor me faz dançar com Jesus, né? Eu consegui a versão, essa versão brasileira, né? Ele é americano, nem sei quem canta, mas eu sei que o negócio é americano. Na hora que ela fez, que ela colocou aquele louvor, e eu ia pedir para ela, eu falei assim, você não quer colocar? E ela pôs. E você manda a gente dançar com Jesus. Eu falei, nossa, Jesus, Ai, aí que legal. foi maravilhoso, maravilhoso, porque esse louvor, assim, ele me faz dançar com Jesus mesmo. Essa é outra Delicioso. dica, Rê. Quando a gente porque, assim, é muito difícil começar com uma meditação livre. Então você pode ser guiada por um louvor também. Conhecendo Sim, a letra sim, do louvor, né, assim, aquilo que você quer que direcione, assim, um mesmo louvor, você pode imaginar infinitas coisas, né.
Mas ele te direciona por causa dos elementos que ele cita no louvor. Sim. Então, você pode pegar esse louvor também e colocar, e aí, hora você vai se prostrar de joelhos, hora você vai dançar, hora você vai, sabe? Então, ele é ótimo também para tirar essas distrações do pensamento, porque o louvor ele vai te direcionando, ele Isso, cria ele faz um a caminho, né, para memória, ele você faz um seguir. Eu, caminho. para mim, é mais fácil com o louvor. Eu, Perfeito meditação também. livre, se não tiver alguém me dirigindo ou uma música, não vai. A não ser que tenha imagem. Por Ah, exemplo, se tem uma imagem formada já, tipo rio, né, alguma coisa que seja formada, aí é mais fácil, entendi. porque daí você se transporta para o lugar, né? Uhum, Mas eu não sei, tem algumas coisas que às vezes a gente pensa, né? Por exemplo, eu nunca fui, talvez, não sei se é a palavra estimulada, mas não existia, assim, dentro da minha casa, aquele negócio da imaginação, sim. de você parar para imaginar alguma coisa. Tipo assim, Eu também não. deitar no chão e olhar as nuvens e descobrir o que que elas eram, sabe esse tipo de coisa? Eu fui Sei. aprender a fazer isso, eu era adolescente. Então, quando você tem, eu acho que esse negócio de criança já, de você parar para imaginar as coisas, né? Fazer aquele Uhum, negócio de você se fantasiar, né? Na criança é uma fantasia, né? Você tem esse estímulo de você fantasiar as coisas. Eu acho que isso daí ajuda na sim, meditação, com certeza. né? Agora, como eu não tive isso, então, para mim, essa imaginação, eu tenho que ter uma coisa concreta primeiro, Uhum. para depois me transportar para aquilo que o Senhor faz. Se eu não tiver nada concreto e o negócio for aleatório, daí. Então, eu tenho um banco de dados de imagens de meditação. Isso é Quando legal. quando o Senhor me dá, às vezes vem a imagem no meu coração, na minha mente, eu corro para o Google para procurar uma imagem semelhante, porque às vezes eu não encontro. Então eu faço um print de das imagens que mais me remetem àquela ideia, que parecem com aquela, imagem que Jesus me revelou. Igual esse Uhum, do manto branco mesmo, eu fui para a internet tentando achar imagens de manto branco, parecida com o que ele me mostrou, assim, sabe. Então, esses eu vou guardando essas imagens, porque também me ajuda, esse concreto. A meditação livre para quem está começando eu não recomendo, é melhor uma meditação guiada, depois uma meditação guiada por louvor, e porque, assim, uma meditação mais livre, ela é um nível mais avançado. Boa noite, querida. Obrigada pela tua presença. Uma meditação mais livre eu não recomendo, porque o pensamento voa solto. O louvor, ele ainda te controla, um pouco te direciona, é um louvor que é conhecido, então você já tem uma memória da música, já tem elementos ali no louvor que já dá para trabalhar bastante, dá para e trabalhar louvor muito. diz respeito a Jesus. Eu acho que isso Sim, que ajuda. Ele louvores que já, cantam a ele já vai palavra, te levar para Jesus, sim, né? louvores que cantam a palavra, então são perfeitos. É muito importante conhecer Sim. a letra antes, para que você não escreva ideias equivocadas no coração, que não tem correspondência com a nova aliança, ou que vão chocar, né, com a crença que você quer escrever. Então é melhor que sejam louvores assim, né, conhecidos, que a palavra tem a ver. E, né, em alguns momentos futuros, quando isso já está mais treinado, você pode trabalhar uma meditação mais livre, pedindo para Jesus te ensinar, como eu já fiz. Jesus, o que isso quer me ensinar hoje? O senhor sabe o que meu coração precisa aprender, né? E aí vai te dando elementos e aqueles elementos vai puxando, sabe? A conversa vai fluindo. E é muito legal que o Espírito Santo, ele
ele revela aquilo que o nosso coração precisa, sabe, naquele momento. Então, para a gente é fácil, às vezes, vir uma palavra, né? A gente já está mais letrado nisso aí, na palavra de Deus, né? O Espírito Santo revelar uma palavra que traz ali aquilo que a gente precisa. Mas o Senhor também pode nos revelar uma imagem. Como aconteceu, Renata, aquele dia que eu estava voltando do retiro, que eu estava no carro com muito medo, o Senhor me deu uma imagem. Quando eu fechava o olho, eu imaginava Ele olhando para mim nos olhos fixamente. E você olhar para alguém nos olhos sem desviar o olhar é super difícil. Isso exige uma confiança. Porque a gente fica com vergonha, né? Assim, traz um Sim, certo constrangimento. Você olhar as pessoas nos olhos, assim, vidrar, né? Assim, vidrado, assim. Olhar olho no olho, ficar fixo ali. Isso não é comum no nosso dia a dia. Isso não é nosso. E Jesus me deu essa imagem. E eu não estava conseguindo olhar para ele, assim, fixamente, né? Porque eu estava com muito medo. Medo da estrada, medo das ultrapassagens. E aí, depois que a gente orou na parada, né? Eu consegui. Eu olha que consegui benção. olhar de forma fixa em Jesus. Eu fechei os meus olhos enquanto o cara estava dirigindo e eu só sentia a curva para um lado e para o outro. Eu nem sei o que estava acontecendo. Porque eu falei, eu vou ficar fixo aqui, olhando para os seus olhos, Jesus. E eu acho que é isso que faz a gente andar sobre as águas. É a gente conseguir criar essa confiança de olhar Sair da no, circunstância que e aflige olhar nos olhos de Jesus. E aí isso. ele me deu aquela imagem que era aquilo que eu precisava naquele momento para conseguir vencer o meu medo, andar acima daquele medo, né? E aí eu consegui, com os olhos fechados, eu consegui ficar olhando nos olhos de Jesus. Quando eu desviava, olhava de novo, né? E ficava ali nessa imagem, fixada no olhar de Jesus. E aí o medo foi vencido, assim. Foi muito legal, porque aí depois começou a vir um papo dentro do carro sobre Deus, e aí fluiu, né? Então, ele revela, nas situações que a gente está vivenciando, ele revela palavras, imagens, e às vezes a partir da palavra você pode criar a imagem, a sua imaginação trabalha. E a imaginação não é que você vai ver a coisa assim, é como se fosse um sonho. Você sabe ele, quando a gente está sonhando, você não vê. Você sabe que aquela cena aconteceu, sabe que aquilo ali aconteceu, mas é tudo, né, vamos dizer assim, na mente. Então, eu não consigo, assim, ver exatamente. Eu consigo fazer uma sucessão de pensamentos criando aquela cena, assim. É com o pensamento que eu crio. E aí tem momentos que a gente, né, começa a passar a imaginar mesmo. Mas, assim, eu comecei forçadamente, vamos dizer assim, levando uma sucessão de pensamentos. Eu estou pensando que eu estou andando aqui nesse lugar, agora eu estou pensando que eu estou vendo uma árvore aqui, pensando que eu estou vendo um rio aqui, sabe? Você vai induzindo os seus pensamentos. E depois você vai adicionando outros elementos, como a emoção, né? A alegria, paz. Mas eu comecei assim, conduzindo meus pensamentos, não flui assim, né? Parece que o negócio já vem pronto e a pessoa, não, não tenho dom para isso. Não, não, não foi assim, não. Foi tudo construído. Não, não, né? Eu estava lisa. Quando eu comecei a meditar, eu estava lisa. Lisa mesmo. Então, é possível sim, né? Mas o inimigo, a sua mente vai falar que não é. Não, isso não é para mim. Eu não consigo. Tudo de ruim que você puder pensar, vai vir. Porque veio para mim, gente, vou falar. Veio para mim. E olha aqui, hoje eu consigo. Então, eu sou a prova viva de que é possível.